vídeo eu vou construir o gráfico da função y igual a x² menos 2x menos 3. Essa função é uma função do segundo grau, porque o maior expoente x é igual a 2. Bem, eu vou fazer de uma forma para ficar bem simples. O que eu vou precisar para construir esse gráfico? Eu vou precisar apenas do valor do x vértice. Para você calcular o x vértice, você precisa saber a forma que é menos b sobre 2 vezes a. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar a função e vou transformar em uma equação do segundo grau. Como é que se faz isso? Você pega o que está antes da igualdade e coloca igual a zero. Bem, o que está antes da igualdade é o y, então y igual a zero. Só que esse y aqui, ó, ele vale x elevado a 2 menos 2x menos 3. Aí eu coloco, olha, igual a zero. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Aí eu vou identificar os coeficientes a, b e c. O a é o número que fica antes do x². Como aqui, ó, não tem nenhum número, então significa que é o número 1. Então o a é 1. O b é o número que fica antes da letra x, menos 2. E o valor de c é o que sobrar, no caso, menos 3. Feito isso, eu vou utilizar a forma do x vértice, que é menos b dividido por 2a. Esse menos antes do b significa que eu vou pegar o oposto de b. Como o valor do b é menos 2, o oposto de menos 2 vai ser o número 2. Embaixo eu pego 2 vezes a. O valor de a é igual a 1. Então, quando eu pego 2 e multiplico pelo número 1, eu acho o número 2. Efetuando aqui a divisão, 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Bem, depois de encontrar o valor do x vértice, eu vou fazer aqui, ó, uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna eu vou colocar o x e alguns valores para ele. No caso eu vou utilizar 5. Na segunda parte eu vou escrever a função. E na terceira parte eu vou colocar os pontos que eu achei. Bem, como é que eu vou fazer isso? O valor do x vértice eu vou colocar aqui, ó, na terceira linha. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou colocar o valor do x vértice na terceira linha. Antes do x vértice, eu vou colocar os 2 primeiros números inteiros menores do que 1. Então seria 0 e menos 1. Os outros 2 números eu vou pegar os 2 primeiros números inteiros maiores do que 1. Então vai ser o 2 e o 3. Bem, aí o que eu vou fazer com esses 5 números aqui? Ó? Eu vou substituir no lugar de x na função. O resultado que eu achar é o valor do y. Só que aqui eu vou mostrar para vocês uma forma mais simples de você calcular o valor de y sem ter que fazer 5 vezes. O primeiro, quando você pega o primeiro valor que você tem aqui e o quinto valor e substitui no lugar do x, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, entre o menos 1 e o 3, entre o menos 1 e o 3, eu achei mais fácil substituir no lugar do x o número 3, porque ele é positivo. Então ficaria o seguinte, ó, 3² menos 2, que multiplica o valor do x, que é 3, e menos o 3. Resolvendo a potência dá 9, que é 3 vezes 3. Resolvendo aqui, ó, a multiplicação vai dar menos 6 e repete o menos 3. Resolvendo aqui, ó, 9 menos 6 vai dar 3. 3 menos 3 vai dar 0.
Então, se eu pegar o menos 1, que é o primeiro número aqui, ó, e substituir no lugar do x, o resultado também vai dar 0. Então eu não vou perder o tempo substituindo. Eu só vou pegar esse valor e vou colocar aqui em cima. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo e quarto valor de x. Então, quando eu substituir o 0 e quando eu substituir o 2 nessa função aqui, os resultados vão ser iguais. Então eu optei, em vez de fazer com 0 e com 2, eu fiz só com 0. Então ficou 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 3. 0 ao quadrado é 0. Multiplicando menos 2 vezes nada também dá menos 0 com menos 3. Esses dois elementos aqui, ó, não vão influenciar no resultado. Então o resultado deu menos 3. Se eu pegar o 2, que é o quarto número, o resultado também vai dar menos 3, que é o resultado do segundo. Agora esse número aqui, ó, esse aqui você vai ter que substituir, tá? Então no lugar do x, ó, eu coloco 1. Então ficou 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. O resultado da potência deu 1. Resolvi aqui, ó, a multiplicação deu menos 2 e repeti o menos 3. Esse 1 menos 2, o resultado vai dar menos 1. Porque repete o sinal do maior em valor absoluto, que no caso o maior em valor absoluto é o 2, o sinal dele é 1, é menos. Então aqui ficaria menos 1. Esse menos 1 com esse menos 3, ó, repete o sinal e soma, que vai dar menos 4. Feito isso, eu vou formar os 5 pontos. Menos 1 e 0 é o primeiro ponto. Lembrando que todo ponto que existe, o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Segundo ponto, ó, nada e menos 3. Terceiro ponto, 1 e menos 4. Lembrando que esse terceiro ponto, ele vai ser o ponto vértice. O quarto ponto, 2 e menos 3. E o quinto ponto, 3 e 0. Bem, com esses 5 pontos aqui, eu tenho 10 valores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí eu vou analisar entre eles qual é o maior em valor absoluto. O que isso significa? Esquece o sinal de menos e vê qual é o maior. Então o maior desses 10 números aqui é o número 4. Por que eu preciso fazer isso? Porque para eu construir o gráfico, que eu sei que é uma parábola, eu preciso ter o plano cartesiano. Como é que eu vou construir o plano cartesiano? Olha, a partir do momento que eu sei que o maior desses 10 números aqui é o número 4, eu vou pegar a régua e vou fazer um plano cartesiano 4 centímetros para cada lado. 4 para a direita, 4 para a esquerda, 4 para cima e 4 para baixo. Lembrando que o eixo horizontal é representado pelo x e o eixo vertical é representado pelo y. Divide em espaços iguais, né, de um número até o outro. Você vai ter 1 centímetro, tá? À direita é x positivo, à esquerda x negativo. Acima y positivo e abaixo y negativo. Bem, feito isso, antes de fazer o desenho, eu vou observar o seguinte. Na função que foi dada, y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, eu já descobri que o valor do a é igual a 1. O número 1 ele é positivo, ou seja, ele é maior do que 0. Então, o gráfico ele vai ter esse formato aqui, ó. Todas as vezes que o valor do a for maior do que 0, o gráfico vai ter esse formato aqui, ó. É um formato tipo de um V, tá? Tipo você fazer isso aqui, ó, tá? Bem, então vamos representar os pontos e depois a gente vai conferir, né, se o gráfico realmente vai ter esse formato.
Então, o primeiro ponto, ó, quando o x é negativo é para a esquerda, né? Então, 1 para a esquerda, só que eu não tenho o valor do y, porque o y é 0. Então, o ponto ficou 1 centímetro para a esquerda. Segundo ponto, eu não tenho o valor do x, porque é 0, e o valor do y é menos 3. Ou seja, eu vou andar 3 centímetros para baixo, porque o y é negativo. Ó. 1, 2, 3. Está aqui o segundo ponto. Terceiro ponto, que é o ponto vértice. Ó. 1 para a direita, porque o x é positivo, e 4 para baixo, porque o y é negativo. Olha. 1 para a direita, ó, 1, 2, 3, 4 para baixo. Ó. Aí eu faço duas retas, uma vertical e uma horizontal. No encontro das duas, eu tenho o terceiro ponto, que, como eu já falei, ele é o ponto vértice. Bem, quarto ponto, 2 para a direita e 3 para baixo. Então, 1, 2 e 3 para baixo. 1, 2, 3. Do mesmo jeito, faz uma reta vertical, uma reta horizontal. Aonde as retas se encontram, eu tenho o quarto ponto. E o quinto ponto, ó, 3 para a direita e o valor do y é 0. Então, significa que eu não vou nem para cima e nem para baixo. Eu vou simplesmente marcar aqui, ó, 3 centímetros para a direita. E aí eu faço duas curvas. Ó. A primeira curva decrescente. Quando ela chega no ponto vértice, eu faço uma segunda curva que ela passa a ser crescente. Então aqui, ó, eu tenho o gráfico da função do segundo grau, y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Né? A concavidade ela é para cima, né? Mostra aqui. Então, como era só o gráfico, então aí está feito a construção desse gráfico, tá?